Vamos caminhar um pouco mais aqui dentro dessa mensagem, dessa palavra. Efésios capítulo de número 4, e vamos repetir o mesmo versículo, que é bom a gente gravar ele, que gravando ele ficando memorizado, quando aparecer algo, a gente vai lembrar do versículo e vamos fugir. Efésios 4, e versículo de número 27. Já estamos 2 semanas falando dentro dessa carta e hoje é a terceira semana. 27, versículo 27. Amém? Os irmãos podem ler por 2 vezes? Amém. Irmãos, nós paramos exatamente nesse versículo aqui, não foi? Semana passada a gente parou justamente nesse versículo. Não deis lugar ao diabo. E só para recapitular um pouco da semana passada, a gente aprendeu como não dar lugar ao diabo. A gente leu, vocês lembram? Tiago, capítulo 4, e versículo 7, que está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente até leu em uma outra tradução, obedecei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, você obedecendo a Deus, automaticamente você vai estar resistindo ao diabo e ele vai fugir de você. Nós vimos também, porque às vezes tem pessoas que falam: o diabo está me tentando, eu estou sendo tentado pelo inimigo. Ele só vai te tentar se você der brecha. Ele só vai te tentar, ele fica ao seu derredor. Quando você der uma brecha, aí ele vai te tentar. Se você for sujeito a Deus, em tudo, em todas as coisas, você não vai dar nenhuma brecha para ele. E nós também aprendemos que não vem sobre nós tentação, senão humana, mas maior é Deus, que com a tentação ele trará também o escape. Então nós não temos desculpa nenhuma para falar: foi o diabo que fez isso. Foi claro que às vezes foi ele que fez, mas antes dele fazer, foi a gente que abriu as portas para ele. Antes dele fazer, talvez foi nós mesmos que abrimos uma brecha para ele. Você já viu falar que onde passa uma barata, passa um rato? Onde passa um rato, passa um gato? Onde passa um gato, passa um cachorro? Onde passa um cachorro, passa um porco? Onde passa um porco, passa um boi? Talvez assim aconteça também nas nossas vidas. A gente, às vezes, dá pequena brecha, o inimigo vem. O presbítero Antônio Raimundo até me falou, com uma cunha. Você deu uma brechinha, ele vem com uma cunha e com uma marreta. Aí ele vai abrindo. E quanto mais ele achar lugar, mais ele vai se apoderar. Então, não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo de número 28, que nós vamos dar continuidade hoje. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
Vamos lá, irmão. Eu acho que esse parte A do versículo 28, né, nem precisa da gente falar, né? Porque qualquer um que tem caráter, que tem moral, ele não vai furtar. Isso não é só para cristão, não é só para crente. Isso faz parte do nosso caráter, né? Isso faz parte da nossa moral. Aquele que furtava, não furte mais. Agora, antes, trabalhe. Agora, presta atenção no restante do versículo. Fazendo com as mãos o que é bom. Você precisa usar as suas mãos para aquilo que seja bom. E aí surge uma pergunta que eu faço para mim mesmo e você pode fazer para você, se você quiser. Para que você tem usado as suas mãos? Em que você tem usado as suas mãos? Né? De que forma você tem usado as suas mãos? Porque aqui, irmão, o contexto aqui é material, está falando de trabalho, mas nós podemos trazer para o nosso contexto. Porque tem pessoas que usam a mão para apontar defeito dos outros, usa a mão para apontar pecado dos outros, né? Usa a mão para apontar erro dos outros, usa a mão para apontar alguém que está caído, usa a mão para apontar alguém que já está derrotado. Mas não é assim que nós devemos usar as nossas mãos. As nossas mãos precisam estar estendidas para levantar alguém. A nossa mão precisa estar estendida para ajudar alguém. A nossa mão precisa estar estendida para abençoar alguém. Né? Então, a palavra aqui diz, fazendo com as mãos o que é bom. Você nunca viu Jesus apontando um erro de alguém. E quando Jesus tinha algo a falar com alguém, primeiro Jesus resolvia o problema da pessoa. Aí depois ele falava onde que ele errou. Por exemplo, Pedro vem caminhando sobre as águas na direção de Jesus. E ele teve medo, começa a olhar para a tempestade e começa a afundar. O que Jesus fez? Estendeu a mão, ele gritou, Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão e colocou ele em segurança dentro do barco. Depois que ele estava dentro do barco, o que Jesus falou com ele? Homem de pequena fé. Jesus primeiro ajudou para depois o repreender. Porque se você repreender a pessoa primeiro antes de ajudar, talvez não dê tempo de ajudar. Porque o momento da repreensão era o momento da ajuda. O momento da repreensão era o momento de colocar a pessoa de pé. O momento da repreensão era o momento que você ia socorrer a pessoa. Então, às vezes, precisamos pensar até antes de falar algo. Porque tem momento que não é hora de falar. É hora de agir. É hora de estender a mão. É hora de abençoar. E depois, quando a pessoa tiver insegurança, essa insegurança que nós falamos, podemos falar até como para novos convertidos. Às vezes a pessoa aceita Jesus, você já quer, você tem que tirar isso, você tem que fazer isso e aquilo. Calma, a pessoa não está estabilizada ainda. A pessoa não está dentro do barco ainda. Talvez até segurou na mão de Jesus, mas ainda está lá, Jesus está puxando ainda para dentro do barco. Aí você vai, repreende, o que você faz? Acaba matando a pessoa. Morre afogada pelas águas. Então, antes de apontar, antes de colocar defeito, antes de apontar o erro de alguém, primeiro ajude. Primeiro tenta o levantar, primeiro tenta o erguer, primeiro tenta o colocar de pé. Então, Jesus sempre estendeu a mão. Ele estendeu para Pedro, Pedro seguro, repreendeu. E é interessante, irmão, que quando a gente recebe algo de Deus, a gente aprende com Deus a fazer o que recebemos dele, fazer para mais pessoas. Porque a gente dá para a pessoa aquilo que a gente tem para oferecer.
Pedro aprendeu tão bem esse negócio de dar a mão, que no capítulo 3 de Atos, todo mundo conhece de cor. Ele está subindo para o templo para a oração. E lá estava o paralítico mendigando. Pedro olhou para ele e disse assim, olhe para nós. E ele fitou os olhos, como diz hoje, a oferta vai ser boa, ou a esmola. Aí Pedro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Só isso? O restante do versículo diz assim, e tomando-o pela mão, o levantou. E firmou os seus tornozelos. Aí ele entrou para o templo gritando e dando glória a Deus. Sabe por quê? Pedro aprendeu com Jesus que a fé, que a obra de Deus, que o serviço para o Senhor, não é só com palavras, é com obras também. Às vezes tem alguém que fala comigo, pastor, eu estou com fome, estou precisando. Meu filho, Deus vai te abençoar. Não, mas se ele veio até você, é porque Deus vai te usar para abençoar a pessoa. Às vezes despede a pessoa com fome, Deus vai preparar para você aí. Aí o pacote de arroz está lá escutando, lá no armário. Então, irmão, não é só com palavra, é com atitude. Para quantas pessoas Jesus já estendeu a mão aqui? Deixa eu ver. Os outros que não levantou, não estendeu, não? Então estende hoje, já aceita Jesus. Então aproveite e estende a mão também para alguém. Para ajudar, para abençoar, antes de apontar o defeito. Vê se a pessoa não tem nenhuma necessidade. Porque a necessidade na vida daquela pessoa pode estar gerando aquele problema que você está apontando. E às vezes você não está vendo. Então procure, se não tem necessidade. Eu disse aqui na semana passada que nós temos 3 tipos de pessoas à nossa volta. Primeiro, aqueles que nos conhecem. Segundo, aqueles que pensam que nos conhecem. E terceiro, aquele que não nos conhece. Os que nos conhecem é aquele que nos aceita do jeito que nós somos. Os que pensam que nos conhecem é aquele que fica com o pé atrás com a gente. E os que não conhecem são aqueles que vão nos julgar. Geralmente, quem te julga é porque não te conhece. Mas não faça o mesmo, não. Você não conhece o problema de alguém, não conhece a dificuldade de alguém, não conhece a necessidade de alguém, não julgue antes. Porque a gente vai estar pecando contra o nosso Deus. Vamos lá. Fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que? Repartir com o que tiver necessidade. Irmãos, não sei se eu pergunto, nós estamos tendo alguma coisa para repartir? Nós estamos tendo alguma coisa para oferecer? Nós estamos tendo alguma coisa para dar para alguém? Presta atenção, irmão, como que a Bíblia vai continuar dizendo e as coisas vão se encaixando. Se você fazer com as suas mãos o que é bom, automaticamente você vai ter o que repartir. Se eu não faço para ninguém aquilo que é bom, automaticamente eu também não vou ter o que repartir. Porque Deus vai me dar para quê? Até os nossos dons, a Bíblia diz assim, administre aos outros, os nossos dons. Então é para nós administrar para os outros. Às vezes nós temos tantas coisas e estão vendo tantas pessoas com tantas necessidades e nós não repartimos, Reparta com o que tem ou com o que tiver necessidade. A falta de amor, irmão, faz com que a pessoa deixe de fazer o bem. O que a igreja de Éfeso perdeu? Primeiro amor. Tudo isso aqui, irmão, que está sendo falado por Paulo, era o que acontecia dentro da igreja de Éfeso.
E Paulo está aconselhando eles, para que eles não viessem, enfim, desviar da fé e distanciar de Deus, como eles distanciou. E o próprio Cristo envia João para dizer para eles: lembra de onde caíste, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, enquanto a gente ia exercitando esse amor, que é caridade, quando a Bíblia fala caridade, quando alguém está falando, eu estou fazendo caridade, a pessoa está exercitando o amor, ele está fazendo bem diariamente. E eu não estou falando aqui de dinheiro, irmão. Eu estou falando daquilo que nós temos em nós para oferecer. Porque Pedro mesmo disse, eu repito, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho Jesus. E se você tem Jesus, irmão, você tem o que vale mais do que ouro. Você tem o que vale mais do que a prata. Você tem o que vale mais do que tudo. Né? Às vezes, tem uma pessoa precisando de uma palavra de conforto. E você tem. O problema é que você tem, mas não quer repartir. O problema é que a gente tem e quer ficar com isso só para nós. Não, mas a Bíblia está dizendo aqui, reparta. Reparta. Aí surge outra pergunta, irmãos. O que é que nós temos repartido? O que é que nós temos oferecido para os outros? Nem vou dizer para o próximo, não, porque a Bíblia diz aqui, repartir é com quem tiver necessidade. O que é que nós temos repartido? Às vezes nós, irmão, temos dificuldade de repartir aquilo que é bom. Mas às vezes nós temos muita facilidade de repartir aquilo que é desagradável. Às vezes da nossa boca não sai uma palavra para abençoar uma pessoa. Mas às vezes da nossa boca sai uma palavra de maldição para alguém. E isso, irmão, é que nós precisamos observar na nossa vida. Que tudo isso vai sendo escrito por Deus. Tudo isso, Deus vai registrando. Aí a gente até esquece. Eu não fiz nada, eu não falei nada, esquece. Da mesma fonte, irmão, não pode jorrar água doce e salgada. Eu não posso usar a minha boca no domingo para adorar e na segunda para amaldiçoar. A mesma língua que adora no domingo é a mesma língua que precisa falar bem na segunda, na terça e toda semana. Porque às vezes no domingo a gente vem para o culto, veste a melhor roupa e vem igual santo. Vim para adorar, Senhor, ainda levanta a mão. Mas na segunda está levantando a mesma mão para apontar o defeito do outro e para falar mal do outro. Você sabia que esse era o problema da igreja de Laodiceia? Bebia água de duas fontes. A cidade de Laodiceia, ela era como se dividisse com duas cidades. Uma cidade por nome de Hierápolis, e lá na cidade de Hierápolis tinha uma fonte de água quente, e dividia com a cidade de Colossos. A cidade de Colosso tinha uma fonte de água fria. Em vez deles aproveitar a água de uma fonte só, tá certo, pastor? Eles tomavam água de duas fontes. Aí eles canalizaram a água de Hierápolis e canalizaram a água de Colosso. Quando chegava em Laodiceia, a água era morna. E como pode, pastor, a igreja... O problema da cidade refletia dentro da igreja. O problema da cidade de Colosso refletia dentro da igreja de Colosso. O que é que isso quer dizer, pastor? Sabe aquelas pessoas, quando tem aquelas festas tradicionais da cidade, ele fala, eu tenho que ir. Porque é festa tradicional. Teve um dia que o irmão falou comigo, pastor, eu tenho que ir na cavalgada, porque é festa tradicional da cidade, não sei o que tem, meu filho. Não pode beber de duas fontes, não.
Ah, pastor, mas a festa todo ano tem, e não sei o quê. Eu falei assim, o que é que vai na frente da cavalgada? Você lembra o que é que vai carregado no cavalo na frente? Ah, vai uma imagem. Pois é, meu filho. Está fora. Então a gente vai hoje, hoje tem um show lá do Zezé de Camargo e Luciano lá no parque. Eu tenho que ir, pastor, porque é festa tradicional da cidade. Irmão, a nossa cidade não é aqui. A nossa cidade é no céu. Nós estamos aqui só de passagem, nós somos peregrinos. Então nós não podemos deixar a cultura da cidade refletir dentro da igreja. Jesus nos chamou para ser igual? Nos chamou justamente para ser diferente. Ah, chegou uma moda na cidade, pastor, todo mundo está usando assim, todo mundo está vestindo assim, todo mundo está fazendo assim. Você não é todo mundo. Você é escolhido de Deus, você é separado de Deus. É por isso que Deus falou com eles assim, eu vou vomitar vocês da minha boca. Você já tomou água morna? No chuveiro, quando você está tomando banho? Aí toma água morna para você ver se não dá o estômago começa a revirar. É. Morna. Aí então, irmão, causou enjoo em Deus. Não é apenas a água que ele estava tomando, não, irmão. Era a cultura da cidade que estava entrando dentro da igreja. Em outras palavras, para nós entendermos melhor, a cultura do mundo que estava entrando dentro da igreja. Nós não andamos por cultura do mundo. Nós andamos dirigido por aqui, ó. Nós andamos dirigido pela palavra de Deus. Tem umas pessoas aí falando que a Bíblia está... como que é a palavra correta que eles falaram? Precisa ser atualizada, que a Bíblia está ultrapassada. Eu vi o pastor Gil falando aqui um dia que a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então não tem nada ultrapassado aqui, irmão. Ultrapassado é a mente das pessoas querendo arrumar uma maneira de pecar, né, e querer viver de qualquer maneira, mas nós ainda andamos de acordo com a palavra de Deus. Então, nós, da mesma fonte, não pode jorrar duas águas, mas se você começar a tomar água de duas fontes, aí o negócio vai atrapalhar. Vai chegar uma hora que o estômago vai revirar. Aí você vai ter que escolher beber água de um lado só. Né? Escolha Deus, que Deus é melhor. Mas nós estamos aqui falando... Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então, irmãos, nós estamos aqui falando sobre fazendo com as mãos o que é bom, tenha que repartir com quem tiver necessidade. Então, se alguém tem necessidade, você pode ajudar. E eu fiz uma pergunta: o que nós temos repartido? O que nós temos entregado? O que nós temos dado para alguém? Se eu não me engano, é 1 Coríntios 4. Alguém lê aí, 1 Coríntios 4, versículo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Alguém pode ler aí? Depois eu vou ler também. Pode ir. Amém. Que os homens, não é Deus não, irmão, os homens, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. O que é ministro? Remador. O que é remador? Trabalhador. É mais ou menos isso. Então, preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Que os homens nos considerem, para entendermos melhor, como trabalhadores de Cristo. O que é que você faz? Qual é o seu trabalho? Despenseiro. E despenseiros dos mistérios
de Deus. Se você trabalha para Cristo, despenseiro, irmão, é aquele que cuida da despensa. Aquele que zela pela despensa. As irmãs não têm a despensa em casa? Eu acho que hoje em dia as pessoas não fazem mais não, mas lá na casa da minha avó tinha, mais antigo tinha. Uma despensa onde guardava o arroz, onde guardava o feijão. Quando estava faltando um pacote de arroz, o que você fala? Opa, ô Joaquim, você tem que ir lá na cidade, o arroz está acabando. Não estava acabando nada, né? Tinha os 2 pacotes, mas para eles já estava acabando. Mas não deixava faltar. Como está a nossa despensa? Que os homens nos considerem como trabalhadores de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Eu volto à pergunta: o que nós temos para repartir? Como está a nossa despensa? Está cheia? Está vazia? Está pelo meio? Né? Temos alguma coisa dentro da despensa para oferecer? Quando fala ministro de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus, irmãos. O que é o despenseiro? O despenseiro, ele administra a despensa. Você, irmão, administra os mistérios de Deus. Onde está, pastor? Os dons. Você é administrador. Mas aquele que tinha um talento e enterrou, o que aconteceu com ele? Até o que você tem será tirado. Tomou, não usa. Se você comprar um pacote de arroz e deixar ele 1 ano, 2 anos dentro da despensa, o que vai fazer? Vai jogar fora, vai perder. Então, assim também acontece com nós. Eu já disse aqui que os nossos dons é para ser administrados aos outros. Aí a gente fica guardando para a gente mesmo. Aí, irmão, até o que tem perde. Fica velho. Ainda que as coisas de Deus não ficam velhas, mas fica velha em você. Porque sabe o que você vai fazer? Você vai acostumar. Meu costume é na igreja domingo. Meu costume é na igreja terça e domingo. O meu costume é na igreja quinta e domingo. Não sai disso não, irmão. Acabou. Línguas estranhas, já está acostumado a falar. Não recebe nada novo na despensa. Só arroz e feijão. De vez em quando, irmão, tem que comprar uma carne, tem que comprar um doce. Então, nós, irmãos, somos dispenseiros dos mistérios de Deus, irmãos. E quanto mais a gente usa, mais Deus vai colocando. Ele não deixa faltar. Aí você fala assim: ah, pastor, eu sou perseguido. É justamente porque a sua despensa está cheia. Porque se a sua despensa estiver vazia, irmão, quem vai entrar para roubar? Não tem nada. O diabo quer apagar a sua luz. O diabo quer roubar aquilo que você tem. Por quê? Porque você tem. Quanto mais você tem, mais o inimigo vai te perseguir. Pastor, o inimigo não está perseguindo nada. Cuidado. Isso pode ser um sinal que você não tenha nada. Quem geralmente tem, geralmente é perseguido. O diabo taca pedra, o diabo faz um alvoroço para tentar destruir a pessoa. Né? Então, irmão, dentro dessa despensa tem profecia, tem discernimento, tem dom de curar, tem dom de língua, tem dom de interpretação. E as pessoas esperam isso de quem? De nós. Olha para um crente passando na rua e fala: olha lá, trabalhador de Cristo, ó. É dispenseiro dos mistérios de Deus. Ou nós estamos passando na rua e a pessoa está falando assim: fala que é crente, mas atitudes não são de crente. Que os homens nos considerem. Outra coisa que precisamos observar: como está a nossa despensa? Porque de vez em quando lá na casa da minha avó aparecia um rato na despensa. E ela ficava procurando por onde esse rato entrou.
Está tudo lacrado e, de repente, encontrava um buraquinho. Pô, vamos tampar, porque o rato não pode entrar. A nossa despensa, será que não está trincada? Será que não está rachada? Será que não está quebrada? Aí o rato vai entrando, ó, e vai tirando aquilo que de bom. E você percebeu que o rato, quando ele entra em um lugar, se ele pegasse um pacote de arroz só e furasse, estava bom. Não, ele fura um, depois ele fura outro, ele vai mexendo em tudo que tem. O bicho é arteiro. Então, irmão, temos que ter cuidado com a nossa despensa. Se ela estiver trincada, rachada, aí Deus vai olhar e falar assim, não tem jeito de colocar nada ali. Tem jeito de pôr nada ali. Está trincada. Isso é problema, pastor? Está trincada? Não. É problema, pastor? Está rachada? Não. É problema, pastor? Está quebrada? Não. O problema é não reconhecer que está trincada, que está rachada, que está quebrada e que precisa de uma reforma. Esse aí que é o problema. Porque não foi o oleiro que quebrou o vaso. A Bíblia diz assim, como o vaso se quebrou, o que é isso? Reconhecimento. Eu estou trincado, estou quebrado, estou rachado. E eu preciso que o oleiro me refaz de novo. Então, despensa vazia, irmão, alguma coisa errada tem. Deus não vai investir em uma despensa que está quebrada. Eu não vou colocar nada ali, vai vir o rato e vai comer. O que Deus colocar na sua vida, irmãos, é para você repartir com o próximo. Despenseiros dos mistérios de Deus. Suprir a necessidade de alguém. Ajudar alguém, tirar o que você tem dentro de você. Por isso que eu disse aqui que não é dinheiro. Porque às vezes tem pessoa, irmão, que não está precisando de dinheiro, mas está precisando de um abraço. Às vezes tem pessoa que não está precisando de dinheiro, mas está precisando do seu ombro para chorar. E isso você tem para oferecer. Você tem uma palavra de Deus. Se você não tiver uma palavra de Deus, irmão, você está pior do que quem está precisando. Porque você está precisando também. Ah, pastor, não sei falar nada, irmão. Na hora a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não faz me lembrar nada, mas vai fazer lembrar o que você não leu. Você precisa ler. Aí na hora o Espírito Santo me faz lembrar. Porque se você não lê nada, fica o dia inteiro no celular vendo os vídeos e os jogos, o Espírito Santo não vai te lembrar nada, mas o diabo vai te lembrar o jogo. Ó. Então, na sua dispensa precisa ser de Deus. E você precisa colocar nela aquilo que agrada a Deus e que possa oferecer como um socorro, né? Um socorro para ajudar alguém, né? Suprir a necessidade de alguém. Agora, aqui que é o problema, ó. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache o quê? Cada um se ache fiel. Se você não for fiel, dono da casa tem lá um empregado, tem lá uma empregada que ela tem acesso na casa, tem acesso na despensa, mas se um dia ele deixar um dinheiro guardado lá e sumir, não tem confiança mais não. Sumiu alguma coisa aí, quem teve acesso é só... Então, irmão, a Bíblia diz que nós somos servos de Deus. Mas é tão bom que, como servo de Deus, nós temos acesso em tudo que Deus tem. Temos, porém, acesso para entrar, Hebreus 10 e 19, ou 9 e 19. Tendo, porém, ousadia para entrar. Então, você tem ousadia e tem direito, porque Jesus garantiu isso na cruz do Calvário, de entrar diante de Deus. E a Bíblia ainda diz que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. E aí, quando mais você vai relacionando com o Espírito Santo fala assim, deixa eu te contar um segredo de Deus. Deus tem isso para você. Mas se você não é amigo do Espírito Santo, como que ele vai te contar segredo, irmão, de Deus?
Ele precisa confiar. No amigo não é aquele que você confia. Aí você fala assim, ó, deixa eu te contar um segredo, não conta para ninguém. Eu confio em você. Imagina o Espírito Santo ser seu amigo íntimo. De falar assim, eu vou te contar algum segredo que Deus tem. É para você. Na hora certa, se precisar, pode usar. Aí você vai usando, e Deus vai te abençoando, e Deus vai te dando vitória. Vamos seguir aqui. Versículo de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe, pastor? Sem valor. Palavra que fere, palavra que atinge alguém. Eu já falei aqui que nós não podemos usar a mesma boca para abençoar e para amaldiçoar, para adorar e para falar mal de alguém. Vamos ler aí Provérbios 6. Provérbios 6, 16 até o 19. Alguém achar e quiser ler, pode ler. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Lê devagarinho aí para todo mundo entender. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos lá. Primeira coisa que aborrece ao Senhor. Olhos altivos, Já falamos sobre isso aqui até hoje, durante essas 3 semanas. Olho orgulhoso, né? Vamos lá, língua mentirosa. Era um problema também da igreja de Éfeso, mentira, né? Deixai a mentira e falai a verdade. e mãos que derramam sangue inocente, Estamos falando sobre isso agora. e coração Calma aí, você está muito com pressa, ainda é 8h30. Irmão, você não fere alguém, às vezes é melhor a pessoa tomar um tiro do que uma palavra mal falada. Então, esse derramar sangue aí, irmão, não é só você usar uma arma, não. A sua boca, a nossa língua, a nossa mão, às vezes também é uma arma que fere mais do que arma de fogo. Então, mãos que derramam sangue inocente. O que mais? coração que maquina pensamentos viciosos. A gente falou sobre isso aqui, irmão, semana passada. Vem na mente, pois deixa descer para o coração. Coração que maquina o quê? Pensamentos, ó. Ligando o coração com a mente. Viciosos. Isso, irmão, você ficar olhando muita coisa, isso vai... Você já percebeu que quando você... Se você, por exemplo, for deitar e começar a assistir um filme, alguma coisa no celular, você vai deitar, mas aquele brilho vai ficar no seu rosto, vai demorar a dormir. Quando você chega de uma viagem, por exemplo, aqueles farol batendo no seu rosto, você demora a dormir, porque a sua mente está captando tudo aquilo ali. E para você dormir, a mente precisa o quê? Descansar, precisa estar descansada. Às vezes você chega rachando de sono, 2, 3 horas da manhã, mas não consegue dormir rápido. Às vezes, se você estivesse em casa, você dormiria mais rápido do que quando você está na rua. Principalmente se você estiver ouvindo um som alto, que vai ficar na sua mente lá. Vamos lá, pode ir. 5º. Pés que se apressam a correr para o mar. Preciso de falar isso aí, irmão? Não estou vendo a hora do culto acabar, que eu tenho que ir numa festa aí que eu fui convidar. Pés que apressam para correr para o mal. Tem gente que tem uma pressa, irmão, né, para ir para outros lugares, mas para vir para a igreja ele fica marcando a hora. Daqui na igreja é 15 minutos, então eu vou sair de casa 7h15, porque eu chego lá, acabou a oração. Acabou o horário de oração, não tem pressa para vir para a igreja.
mas tem pressa para ir para um lugar que às vezes vai levar a pessoa para as coisas más. Deixa eu te falar um negócio, irmão. Se você vem para a igreja com esse pensamento, eu vou chegar lá na igreja, quando a oração estiver acabando, você está pecando. Se você pode chegar e não chega, faz de propósito, é pecado premeditado. Então, cuidado, irmão. É melhor arruma alguma coisa então para fazer, mas se você colocar isso na mente, aí eu vou esperar dar tanto aqui para me ir para a igreja, chegar lá, já acabou, não. Você está pecando. Pastor, eu não sabia. A partir de hoje você está, então não faça. Você vai desagradar a Deus. Sexto. Testemunha falsa que profere mentiras. Aí usando a boca aí para falar mentira. Usando a boca para falar o que não sabe. Então, toma cuidado com esse negócio também. Isso, irmão, é você diante de Deus, viu? Porque, infelizmente, a justiça de hoje em dia, às vezes, compra por dinheiro. Às vezes, não gosta de alguém e usa de onde está para prejudicar os outros. Isso é você que tem que ter certeza, você e Deus. Nem tudo que a justiça fala está correto. Então, cuidado. A justiça falou. A justiça do homem erra. Mas a de Deus não erra, não. Então, vamos lá. O que Deus abomina? Cuidado com isso, irmão. Você não pode semear a bênção. Não semeia contenda, não, bobo. É perigoso isso aí. Deus abomina. É coisa abominável a Deus. O que semeia... Se você não puder orar, irmão, com alguém, se você não puder contar a bênção sobre a vida de alguém, fica semeando contenda, não. Ah, você viu, irmão? Fulano de tal falou isso e isso. Ah, não, eu não tinha ouvido, não. Não, mas falou. Vai lá no vídeo para você ver, no minuto tal. Gravou até o minuto onde estava falando, mas não gravou a palavra que foi lida no início do culto. Então, nós precisamos ter cuidado com esse negócio. Semear contenda entre os irmãos. Que da nossa boca saia somente aquilo que edifica, que nós vamos falar sobre isso aqui agora. Ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sem valor. Se não tem valor, para que eu vou falar, né? Mas vamos lá. Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que as pessoas estão ouvindo da sua boca? Eles estão dando graças a Deus ou eles estão falando misericórdia? Que às vezes você conta um negócio do ar da velha e fala assim, não, irmão, misericórdia, é verdade isso? Às vezes você vem no culto que Jesus salva 10. Aí você fica preocupado com, por exemplo, o pastor Carlinhos falou da barba. Irmão, você viu lá? O pastor falou da barba, o pastor falou que vai comprar gilete, o pastor falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a bênção que o culto foi? A pessoa fala assim, misericórdia, mas não teve nada lá, não? Tomou a ceia? Não, tomei, mas já estou pecando com você aqui, que eu estou sendo em Guarulhos. Acabei de tomar lá. Então, irmão, a pessoa precisa da graça. Dar graças, naquilo que sai da sua boca. Vamos ler aí 1 Tessalonicenses 5, e versículo 11. É culto de doutrina, irmão. Como diz pastor Anselmo, é pau na queca. Hoje tem que falar culto de ensino. Se falar que é culto de doutrina, não pode falar mais, não. 1 Tessalonicenses 5 e 11. E alguém já aproveita e abre Judas, versículo 20. Se você me perguntar o capítulo, eu vou te excluir, que Judas só tem um capítulo. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis.
Pelo que exortais, se precisar de uma exortação, irmão, exorta, se é irmão. A exortação vai trazer o que para ele? Trazer edificação. Exortai-vos uns aos outros e edificai uns aos outros. Se o que você vai falar não vai edificar, irmão, não fale. Guarde para você. Guarde nem para você, irmão. Joga fora. Então fale para alguém aquilo que for servir, aquilo que for edificar a vida dele. Se não for edificar, pensa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e não fala. Né? Guarda para você e depois você joga fora e esquece. Vamos ler Judas, versículo 20. Nossa, eu não leu Judas. Ah, então lê outra tradução aí, fazendo favor. Ah, tá. Edificai-vos a vós. Ai, ai, ai. Você está edificando a si mesmo ou você está prejudicando a si mesmo? Porque todas as vezes que eu prejudico alguém, eu me prejudico também. Pode ter certeza, irmão, é impossível você prejudicar alguém sem não te prejudicar. Porque enquanto você está prejudicando alguém, Deus está olhando para você também. Então aqui, ó, você vai edificar o próximo e vai edificar a você mesmo. Vamos ler aí 1 Coríntios 11 e 23. E alguém depois abre em 1 Coríntios 14 e 26, que está perto. 1 Coríntios 11 e 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Não. 11, 23? Não. Oi? Eu acho que não é isso, não. Lê 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Amém. Esse aí está certo. Espera aí só um minutinho que você lê de novo. Eu acho que eu notei errado aqui. Mas vamos lá. Lê de novo aí. 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Uns têm salmos, os outros têm. O que é salmo, irmão? Oi? É adoração em forma de canto. Oração em forma de canto. Ou era alguém que estava agradecendo, ou era alguém que estava pedindo alguma coisa. Era uma oração em forma de canto. Então, uns tinham salmo, outros tinham o quê? Outros tinham doutrina. Doutrina hoje é eu que estou tendo. Mas se você tiver salmo, você vai adorando, né? Vai orando aí, em forma de canto, que Deus vai te abençoar. Outros têm o quê? Tem revelação, a palavra revelada. Outro tem o quê? Outro tem língua, estranhas. Já falou hoje? Se não, dá tempo de ser renovado. Outro tem interpretação. O que mais? Irmão, esse aí a gente está precisando buscar, viu? Interpretação. Mas faça-se tudo para edificação. Pastor Ivanildo, pastor Gil, qualquer um dos pastores que vai me ajudar. Onde está escrito que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém?
É esse versículo que eu queria antes do 26. Eu sei que é Coríntios, mas agora fugiu. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. É isso aí. 10, 23. Errei só por um, que eu falei 11. Pode ler. Então, beleza. Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, tudo eu posso fazer. Eu posso falar mal de alguém? Posso. Eu posso apontar defeito de alguém? Posso. Eu posso maltratar alguém? Posso. Agora a pergunta: isso convém? Convém eu falar mal de alguém? Convém eu maltratar alguém? Convém eu apontar o defeito de alguém? Não, por quê? Porque isso não edifica. Alguns é edificado com o mal, irmão, porque tem gente que tem alegria com a miséria dos outros. Mas crente não. É, porque isso é alimento para ele. Quanto mais a pessoa estiver sofrendo, para ele é melhor. Mas não é para crente. Tudo, então lembre disso. Eu posso falar, eu posso pegar, eu posso caminhar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas antes de eu fazer, eu preciso ver se me convém. Ou se convém a alguém que está à minha volta. Ou se está edificando a mim mesmo, que a gente já leu, em Judas, ou se está edificando ao próximo, como a gente leu em 1 Tessalonicenses. Então, antes de fazer qualquer coisa, irmão, você precisa pôr numa balança. Me convém fazer isso? Ou não me convém fazer? Porque nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas, principalmente os adolescentes mais que não querem obedecer, jovens, irmãos também, mais velhos, falam: quem manda na minha vida sou eu. Faço o que eu quiser. Vai fazendo. Mas lá na frente você vai ver, não convém. Então você pode fazer tudo, mas nem tudo que você fizer convém você fazer. E não vai edificar. Você precisa ver o que vai te edificar. Podemos ir? Para que dê graças aos que a ouvem. Agora vamos lá o 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Tem 2 não aqui importantes. O primeiro nós lemos: não deis lugar ao diabo. O segundo não: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, o diabo pode ficar triste para lá. Mas o Espírito Santo de Deus você não pode entristecer. Pastor, o que eu faço que entristece o Espírito Santo de Deus? Nós estamos lendo aqui, irmão, versículo por versículo. E já falamos aqui de várias coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. O primeiro, orgulho. Porque o Espírito Santo de Deus sempre viveu em um lugar que não tem orgulho. O que tinha orgulho, ele viu ele caindo. Que era Lúcifer. Jesus é manso, Jesus é humilde. Da mesma forma que Jesus é, Deus é e o Espírito Santo é. Então, quando o Espírito Santo vê alguém orgulhoso, entristece ele. Eu não estou acostumado com isso. Não estou acostumado a viver dentro de orgulho. Eu estou acostumado a viver dentro de humildade. Isso é o Espírito Santo. Então, alguns cristãos de Éfeso: orgulho, engano, astúcia, pirraça, vaidade, dureza de coração, cobiça, que é desejo, mentira, ira, dava lugar ao diabo, palavra torpe. Isso tudo entristece o Espírito Santo de Deus. E tem mais, eu só peguei alguns aqui, mas se a gente fosse pegar tudo, irmão,
E se perguntar a qualquer um aí, ele vai ter alguma outra coisa para falar que entristece o Espírito Santo de Deus. Aí, ó, já saiu aqui. Fofoca, calúnia, que é a mesma coisa aqui que nós lemos aqui. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Fala palavrão, é torpe, né? Não tem valor. Ah, glória a Deus. Chega em casa, o menino faz raiva. Oh! Na igreja, glória a Deus. Chega em casa, a mulher fala, não tem janta, não. Ô, mulher, não sei o que tem lá. Senhor. Hã? A gente já falou sobre tudo isso aqui que entristece o Espírito Santo. Grava aí orgulho, engano, astúcia, pirraça. Irmão, eu já falei aqui no primeiro dia que a gente falou sobre esse livro. Crente pirracento é um problemão. Orgulho, engano, astúcia, pirraça, vaidade, dureza de coração, cobiça, desejo, mentira, ira, palavra torpe. Nós estamos aqui no versículo 30. Lê o 31, irmão. Você lê, vocês podem ler. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias, toda malícia seja tirada de vós. Essas coisas aí entristecem o Espírito Santo também? A gente vai entrar aqui semana passada. Semana passada não dá mais não, né? Semana que vem. Amargura. Vamos falar o que é isso? Ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Vamos falar sobre o que é isso aqui. Que entristece o Espírito Santo de Deus. Irmão, o mesmo que entristece o Espírito Santo é o mesmo que dá lugar ao diabo. Tudo que entristece o Espírito Santo alegra o diabo. A gente tem que parar porque a hora já deu, porque se a gente for entrar no outro versículo, não vamos conseguir falar tudo. Mas então vamos lá. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque foi Ele que te selou para o dia da redenção. Quem sabe qual é o dia da redenção? Você já viu uma carta sem selo chegar ao destino? Não chega. O Espírito Santo te selou com endereço ao céu. Se você perder esse selo, no meio do caminho você vai destraviar, mas no céu não chega. Então o Espírito Santo é esse selo de garantia que você está indo para o céu. De vez em quando dá uma conferida na carta aí. Estou selado ainda, Espírito Santo? Você está aí? Está me selando aqui? Porque sem selo, irmão, é carta que não sabe para onde está indo. Então não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Jesus está voltando. Sabe aquele versículo que Jesus vai dizer assim, não vos conheço? Jesus fala assim, meu filho, você até chegou aqui na porta, mas o endereço seu não é aqui não. Você não está selado, não tem selo, eu só recebo carta com selo. Selada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus